Aviso! Eu sinceramente não tenho ideia de como saiu esse vídeo. Eu sei que algumas partes dele tá com áudio meio zoado. Meu microfone até hoje, pra falar a verdade, tá me trollando, tá fazendo uns áudios completamente cagado, mas é isso aí. E outra coisa que eu queria avisar é que, mano, esse vídeo sofreu muito com direitos autorais. Ele foi bloqueado no mundo inteiro. Eu tive que reeditar ele. Meus vídeos normalmente não são nesse tipo de edição, mas eu tive que fazer assim, com imagens, mostrar o mínimo possível de vídeos do filme para não tomar copyright. Adaptações sempre existiram, principalmente agora, tá sendo muito recorrente falar das adaptações de games, agora que essa série de The Last of Us, pô, sacanagem isso aí, mano. Tem sido muito recorrente falar de adaptações, mas antes existiam umas adaptações bem interessantes. As adaptações de quadrinhos. E uma delas que eu assisti recentemente foi a adaptação de Scott Pilgrim. Eu vou estar dando meu ponto de vista como alguém que nunca leu os quadrinhos de Scott Pilgrim, já que foi a primeira mídia que isso saiu, e sinceramente isso pode te vender, mas foda-se. O filme começa e mostra o Scott Pilgrim, nosso protagonista, beleza. Mas agora quando eu digo que esse filme é extremamente criminoso, você me pergunta, como assim criminoso? O cara, no início do filme, começa namorando com uma menina de 17, que ainda estuda. Obviamente, né, porque tem 17. Você entendeu? Cara, é muito doente esse início de filme. E assim como nos quadrinhos aqui, o Scott Pilgrim ele é um baixista de uma banda indie completamente miserável, que junto de Steel Skin e Young New formam a banda Sex Bomb, e na presença da sua companhia de menor idade eles fazem o primeiro ensaio da banda do filme, e que sinceramente essa introdução desse filme é absolute cinema total. E depois desse primeiro ensaio da banda, o Scott Pilgrim volta pra, entre aspas, casa que ele tem, que basicamente é alugado, se pelo que dá pra entender, né? E o colega de quarto dele é o dono do lugar, aparentemente, que tudo que tá ali pertence a ele. E o dono do lugar é meio filho da puta, mas ao mesmo tempo muito legal, vocês vão entender. E explicando a parte do filho de uma puta, esse cara consegue, com o poder mágico, sempre estar com o telefone na hora certa pra avisar todas as cagadas do Scott Pilgrim pra irmã do Scott Pilgrim. E dando contexto aqui, provavelmente é o personagem mais foda-se de todo o filme inteiro. São tipo 1h50 de filme. E meio que todas as vezes que o Scott Pilgrim ia sair com a Knives, e não, eu tenho certeza que eu não falei o nome, é Knives, e ela é chinesa e tem 17 anos. Resumindo o que todo mundo falava no filme era: não faça isso, Scott Pilgrim é um verdadeiro bosta. E nesse meio tempo, Scott Pilgrim acaba tendo um sonho super viajado, que é meio bom se recordar dele, porque ele vai ser mais útil lá na frente, até porque eu não mostraria o bagulho se ele não funcionasse depois. Pra falar a verdade, eu acho que eu faria assim, mas E acordando, Scott Pilgrim descobre que ele é um bosta, como sempre, e ele estava atrasado pro encontro que ele mesmo tinha marcado. E quando ele estava no encontro com a Knives na biblioteca, que bosta, ele acha Ramona Flowers. E como você já deve ter imaginado, o Scott Pilgrim ele fica completamente baitolinha com o primeiro olhar que ele tem com ela. Ou seja, mano, o naipe do cara. Ele namora com uma menina de 17 anos, tendo 22, e agora tá fazendo de tudo pra atrair a menina de 17 anos. Oh my god. E saindo de uma festa, o Scott Pilgrim tenta achar qualquer tipo de informação sobre a Ramona Flowers. E pera aí, tentem e falhem miseravelmente em me convencer que esse cara não é o cadeirante de Todo Mundo em Pânico. E mesmo com todo o trabalho dessa personagem que é meio irrelevante, o Scott Pilgrim consegue achar a Ramona e manda o papo mais nerd que você vai ver hoje. Basicamente aqui o Scott Pilgrim é o rei de desenrolar, e ele manda o assunto mais foda possível. Uma curiosidade gamer:
Ele fala que originalmente o Pac-Man se chamaria Pac-Man, mas o nome foi mudado. Que originalmente Pac-Man vinha de Paku Paku, que seria abrir e fechar a boca em japonês, mas eles pensaram que facilmente poderiam denegrir, eu acho que essa é a palavra, o nome, colocando um F. E ficaria fuck man. E sim, eu vou realmente conferir. Que felizes guerreiros, era verdade a história. Pior que realmente era, cara. E depois disso, Scott vai embora de vergonha e ele stalkeia até o final da festa. Já no outro dia, o Scott Pilgrim aparece fazendo compras na Amazon. E esse filme, não me engana, essa propaganda é muito descarada. Uma das magias da internet era receber e-mails. E ele recebe uma ameaça, uma luta até a morte, convidada por Matheus Pastel. Sério, a tradução de Matthew Patel para Matheus Pastel seria perfeita se tivesse acontecido. E por falar em Amazon, a entrega do Scott Pilgrim chega e puta que pariu, isso aqui é muito coincidente para ser verdade. E diferentemente do Scott, a Ramona Flowers trabalhava e precisava ir fazer outras entregas, e o que o Scott faz? Ele decide não assinar a entrega só para conseguir um encontro com a Ramona Flowers, e por algum motivo isso dá certo. Daí o Scott Pilgrim consegue esse encontro, eles têm esse encontro na neve completamente fodido, diga-se passagem. E se você tem um olhar atento, você percebeu que o Scott Pilgrim cada vez mais tem se tornado um filho de uma puta. Porque, se por algum motivo você lembra da Knives, ele não terminou e tá fazendo bosta. É sexo, Batman. Eles estão falando de sexo. E por falar na Knives, uma das brilhantes ideias do Scott Pilgrim foi convidar a Ramona para um show onde a banda dele ia tocar. Só que a Knives apareceu, porque ela é meio que fanática por essa banda. Pra falar a verdade, ela é meio que fanática pelo Scott Pilgrim. Na verdade, ela é meio que fanática por ela mesma, por si só. E nem precisa me dizer que o Scott Pilgrim foi um personagem concebido pra ser um otário, mas nesse início de filme, cê é louco, isso aqui tava parecendo The Office, porque tava muito vergonha alheia. E só pra dar um contexto sobre por que eles estavam ali, além de ser um show que eles iam tocar, eles estavam ali pra competir, pra mostrar serviço mesmo pra um tal de D-Man, que era tipo o maior produtor indie daquele lugar. E meio que o Scott Pilgrim tava em choque, em transe, tentando descobrir como que ele ia fazer pra Ramona não descobrir que ele tava com a Knives. O Scott estava tocando muito bem junto da banda dele, até que chegou um lunático emo quebrando a parede e voando em direção a ele, querendo bater nele. E vocês lembram da ameaça de morte por um e-mail de computador velho? Então, esse aí que é o tal do Matthew Patel, ou Matheus Pastel, sério. Por que não foi, mano? E eles têm uma luta épica, lendária, uma luta foda mesmo, assim, que eu não posso parar de falar por cima da luta, porque eu vou tomar direitos autorais, e por mais que eu nem esteja monetizado, isso eu acho que isso me afeta, porque o meu vídeo de Resident Evil foi banido em 147 países. Nossa, não recomendo, sério mesmo, sério. Mas tem uma coisa que eu posso dizer sobre esse filme, é que os efeitos especiais foram muito bem feitos mesmo. Tem um vídeo, vários vídeos na verdade mostrando o processo de making of do filme, e é muito legal de se ver, tipo, desconstruindo todos os efeitos por trás do filme, que esse filme tem efeitos massas, ainda mais quando você considera que esse filme foi lançado em fucking 2010. Mas no final meio que tá tudo certo pro time dos mocinhos, o time do Scott. Ele pega e lança um prato de bateria na fuça do cara e ele tá derrotado. E uma menção desonrosa pro Wallace pegando o namorado da irmã do Scott Pilgrim. E mais tarde a Ramona acaba passando a cal pro Scott Pilgrim do principal motivo desse filme existir, os 7 ex-malvados da Ramona. E esse é um nome muito tosco, o filme. E agora, resumindo, uns 3 minutos de encheção de linguiça, o Scott Pilgrim volta pra casa, ele fica feliz, a Ramona vai na casa dele, eles ficam felizes juntos. Depois ele fica triste porque o cabelo dele tá grande, e depois ele coloca uma touca pro frio. Depois ele vai pro frio usando uma desculpa pra tá usando essa touca, que por si só é uma desculpa pro cabelo dele tá grande. E eles acham o próximo
Eu acho bem interessante a decisão que o filme tomou de tipo o Scott Pilgrim só não derrotar todos eles na porrada, porque isso seria muito chato, ficaria muito repetitivo. Realmente eles só morrem de uma forma muito criativa e isso é muito bom. Bom, eu não sei se isso é baseado, se eles realmente são derrotados do exato mesmo jeito nos quadrinhos, porque eu não sou nerd e não li eles, sem ofensa, é claro. Pode ter levado uma surra extremamente sincera desse astro de cinema que é o próximo ex-Ramona. Ele simplesmente tem a ideia genial de desafiar ele a fazer um glide. Glide? Não é glide, é... Glide... Grind, isso, amigo. Grind na neve e ele acaba morrendo. E como relato pessoal aqui, eu andei por vários meses, eu acho, talvez uns 2, sei lá. Foi até um tempo considerável e eu não sabia fazer um grind e eu tinha medo de morrer igual esse cara. Eu só fazia olha assim. E como se não bastasse o Scott Pilgrim ter a notícia que ele teria que sair do apartamento, sei lá o que é isso, que ele morava, o esse filho da puta mais uma vez, ele ainda recebe uma ligação da ex dele, não exclusivamente coisa da Ramona, e ela se chama Andy, tem uma banda, e resumidamente sabe como falar que o Scott Pilgrim é um merda, mas eu acho que isso não era necessário, todo mundo já sabe, né? Depois disso, o Scott Pilgrim andando completamente depressivo, ele acha essa menina completamente esquisito bacana. Ele que tem um estilo basicamente remete completamente aos anos 2010. Não ironicamente o ano que esse filme foi lançado. Uau! E por enquanto é um gigantesco foda-se a pressão dessa pessoa e eu vou deixar de lado, mas por enquanto, então não se esquece completamente. Ignorando o Scott Pilgrim sendo completamente escrotizado, o Scott acaba encontrando a Ramona nesse café, o que mostra que a cidade é muito pequena e que nesse ponto a Ramona fica completamente sumida e ele exige uma explicação. Para completar o combo de cidade pequena e de Scott Pilgrim completamente fodido, ele encontra ele. E para completar o combo ainda mais, ele vai ter que tocar no mesmo show onde a banda dela vai tocar. Então, enquanto isso, vocês lembram da Niles? Bom, ela ficou tipo completamente maluca, porque tá de cabelo azul, literalmente vai ficar igual a Ramona, porque ela pensava que a Ramona era a principal culpada pelo Scott Pilgrim ter pegado pra ela. Vamos ser sinceros. Todos nós sabemos quem é o principal culpado. Voltando pro Scott Pilgrim, ele toca junto com a banda dele e dá tudo certo, tirando o fato que a Andy chama eles pros bastidores. E pra te resumir, meio que ali acontece um caso de família e termina em porrada. Como você já deve ter imaginado, esse mano aí é um dos 7 e ele tem poderes específicos. E você me pergunta, como? O cara é vegano. E mais uma vez temos que destacar como os efeitos especiais desse filme são extremamente bons. Ainda mais quando você lembra que isso aqui é um filme de 2010. Eu tô me segurando para não falar isso a review inteira, mas cara, é muito bem feito. E as transições também te lembram muito de uma HQ mesmo, de uma história em quadrinhos, o que dá uma imersão completamente foda e adapta muito bem uma história em quadrinhos. E como você já deve ter imaginado, eu tenho que falar por cima da luta, por cima do filme, senão um copyright. E eu não tô afim de ter um vídeo banido em 147 países de novo. Mas, pra te resumir a parada toda, o Scott Pilgrim é completamente esmurrado e depois ele desafia ele para uma batalha de baixo, já que os dois são machistas em suas respectivas bandas. E o Scott Pilgrim é esmurrado mais uma vez. Nossa, que novidade. Só que o plano genial dele é usar um copo com leite para veganos, eu esqueci o nome, e o outro normal. Mano, além de ser tipo puta plano de roteiro, por que ele não colocou os dois com leite normal e da onde que tirou isso? Bom, o filme é bom, foda-se. E como vocês já devem ter imaginado, pelo cara ser vegano e ele ter tomado leite de vaca, apareceu a polícia espacial dos veganos e prendeu ele e tirou todos os poderes dele, já que mais ou menos isso aí que acontece quando o vegano quebra a veganice. Todo mundo sabe disso. E sem veganice, sem poderes, fica fácil pro nosso mano Scott e mais uma vitória pra conta. E meio que não acontece muita coisa interessante entre isso e nem dá tempo de respirar e tem mais um boss do Dark Souls no 7 pro
Scott Pilgrim derrotado. Daí você me pergunta, não eram os 7? Pois é, a Ramona tava numa fase sombria. Só que no caso aqui, não o Scott, assim, a Ramona começa a brigar com ela até que ela fala, pô, tá errado isso aí. O Scott Pilgrim, usando o resto de honra que ainda ele tem, ele fala, pô, não dá pra bater em mulher, né? E ele protagoniza a cena mais meme, foda-se. Cara, eu usei muita palavra foda-se nesse filme. A cena mais ridícula do filme, que é essa luta ridícula aí, por favor, né? Mas sem muita contestação, vitória do nosso herói, entre muitas aspas, Scott Pilgrim. Depois disso, o Scott e a Ramona acabam tendo uma discussão, o Scott argumentando que meio que não tá mais tancando essa parte de que toda vez que ele sai de casa tem que bater num cara com poderes sobrenaturais. E a Ramona lança então vai tomar soco e termina com o Scott. O Scott fica todo fundido na calçada. E depois disso, o Scott Pilgrim completamente pé da vida, ele e a banda dele vão tocar num lugar onde supostamente o G-Man ia estar, que é basicamente o maior produtor indie. E dessa vez o Scott vai ter que enfrentar 2 vezes da Ramona de uma vez só, já que eles são gêmeos do karatê ou algo assim. E se preparem para uma puta luta de computação gráfica. Depois dessa luta, depois do Scott Pilgrim ter derrotado os 2 gêmeos, que eu achei que foi meio rushado essa parte, eles acham o G-Man, que é o 7º ex da Ramona, que ela voltou com ele. São muitas revelações, parece até uma novela mexicana. E com esse cara, o G-Man, o maior produtor indie daquela cidade, do universo onde se passa o Scott Pilgrim, ele fala, vem tocar pra mim, não tome de deboche. Aí o Scott Pilgrim fala, não foda-se, você vai ter que achar outro baixista. E eles acharam muito fácil. Daí pra frente, o Scott Pilgrim vira tipo a maior bosta que o mundo já viu. O cara começa a andar por aí como se fosse um Silver Chariot, meu Deus, Jojo Reference, e começa a bater a cara no poste. Bom otário. E como se não bastasse, o Wallace fala, eu sei que tu tá triste, pá, não fica assim. Eu só preciso que tu desocupe a casa por um dia. Talvez uma semana. Talvez uns meses. Na verdade, talvez uns anos. Mais uma vez, o Wallace, filho da puta. Mano, em algum momento eu falei que esse cara tinha um lado legal. Mas espere, porque o Gideon simplesmente ligou pra chamar o Scott pra ver o show que a banda dele, sem ele, tava tocando, praticamente humilhando o Scott. E o Wallace tava ouvindo a ligação, até porque ele tem esse superpoder, né? E fala, pô, que filho da puta, esquece tudo que eu disse e vai acabar com esse bosta. Daí o Scott vai lá na festa, Knives aparece por algum motivo, e vai pra acabar com o Gideon e ele morre. E o pós-vida dele é basicamente uma versão daquele sonho que ele tinha tido no início do filme, lembra? Que eu provavelmente deixei sem áudio por causa de copyright. E aqui basicamente a parte final de uma jornada convencional e clichê de herói, onde o herói ele volta do mundo dos fudidos pra salvar um dia e ele descobre que a Ramona estava com controle mental. Controle mental esse que foi meio mal explicado assim, como eu vou fazer nesse vídeo. Uau! E acontece que o Scott Pilgrim meio que volta do checkpoint dele e começa a fazer tudo certo, como ele deveria ter feito desde o início. E no final de tudo, com a ajuda da Knives, que foi muito injustiçado nesse filme, vamos ser sinceros, o Scott consegue derrotar o Gideon. Só que não é o final do filme, você achou errado, e aparece uma versão Dark do Scott Pilgrim, tipo o Dark Link. Tem toda uma nova batalha e... Pô, na verdade esse mano é mó gente boa, cara. Como eu ia dizendo, Scott terminou junto da Ramona no fim e fim dessa vez.